Imagina dois povos que simplesmente se odeiam há séculos. E, não é um desgosto leve, é um ódio visceral mesmo, enraizado em questões de raça, de política, religião. É um rancor muito profundo. Profundo demais. Tão profundo que as pessoas de um lado preferiam andar dias a mais debaixo daquele sol escaldante do Oriente Médio, fazendo um desvio enorme pelo Vale do Jordão. Tudo isso só para não ter que pisar na terra do inimigo. Exatamente. E é bem nesse cenário de pura hostilidade histórica que o nosso mergulho de hoje começa. A gente vai explorar os primeiros 20 versículos do capítulo 4 do Evangelho de João. Sem aviso prévio, a Bíblia já joga a gente no meio dessa tensão. O texto bíblico relata que Jesus percebe que os fariseus estão monitorando o ministério dele bem de perto, né? Isso. A tensão lá na Judéia está subindo e ele decide que é a hora de partir em direção à Galileia. Mas aí, no versículo 4, a Escritura traz um detalhe que muda absolutamente tudo. O texto diz, com uma simplicidade que esconde um peso enorme, que era ali necessário passar pela Samaria. E essa introdução que o texto faz é uma verdadeira obra-prima, tanto de narrativa quanto de teologia. Por causa dessa palavra, necessário, né? Com certeza. Porque a Bíblia usa essa palavra para descrever a rota de Jesus através do território samaritano. E isso carrega um universo de significados. A geografia e a cultura daquela época ditavam que um mestre judeu jamais, em hipótese alguma, colocaria os pés ali. Era um território proibido na prática. Totalmente. A hostilidade entre judeus e samaritanos vinha de séculos de divisões, de misturas étnicas lá durante o exílio assírio e até de disputas sobre onde Deus deveria ser adorado. Então, quando a Escritura afirma que era necessário passar por lá, não era uma necessidade geográfica de pegar um atalho, sabe? Era uma agenda divina, então. Exato. Uma agenda traçada no céu. A Bíblia mostra Jesus fugindo de um conflito prematuro com os líderes religiosos, porque a hora dele ir para a cruz ainda não tinha chegado, mas ao mesmo tempo ele escolhe deliberadamente essa rota da exclusão. Ele vai direto para o epicentro do preconceito. E é ali, na cidade de Sicar, perto do meio-dia, que é o horário mais cruel do sol, que a Bíblia apresenta Jesus completamente exausto. Coberto pela poeira da estrada, com os pés doendo. Garganta seca. Ele simplesmente desaba à beira do antigo poço de Jacó. E, pensando no foco do nosso estudo, que é o princípio do Bíblia acolhe, onde acolher é melhor do que apenas entender, é impossível a gente não ficar paralisado diante dessa humanidade crua do Messias. Nossa, sim! Ele não está flutuando acima da realidade da dor. Ele sente o peso do cansaço, o calor implacável, a sede real. E a gente tem que destrinchar isso direito, porque o que acontece ali no versículo 7 quebra absolutamente todos os protocolos imagináveis daquela sociedade. A Bíblia narra que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus está ali completamente sozinho. Sozinho. Nisso, chega uma mulher samaritana no poço para tirar água. E o silêncio daquele meio-dia é quebrado por Jesus com um pedido curtíssimo, que é: dê-me um pouco de água. E a reação dela no versículo 9 é de um choque absoluto, né? Total. Ela vira e diz: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. E é incrível, porque a cena que a Bíblia pinta seria, fazendo uma analogia para quem está ouvindo a gente, como dois torcedores de times arqui-inimigos com históricos de violência brutal entre as torcidas, se encontrando completamente sozinhos num beco estreito. E um deles abaixa a guarda e pede um gole da garrafa de água do outro. É impensável. Mas pausa aí, porque eu preciso fazer a pergunta do advogado do diabo agora. Por que Jesus se coloca nessa posição? Isso não é um risco gigantesco? Como assim um risco? Ele poderia ter sido ignorado, hostilizado ou até ofendido por ela. Por que o Filho de Deus não chega já oferecendo ajuda ou fazendo um milagre, tipo ele fazia na Galileia, em vez de se colocar numa posição de fraqueza e necessidade? Ah, entendi. E olha, essa é talvez a maior genialidade da pedagogia da graça que a Escritura apresenta. Se Jesus chegasse ali, com toda a autoridade dele, curando,
pregando ou exigindo algo com base numa superioridade moral ou religiosa, ele teria ativado todas as defesas daquela mulher na hora. Ela teria se fechado. Completamente. Pensa no histórico dela e no contraste brutal que a Bíblia constrói entre esse encontro do capítulo 4 e o encontro do capítulo 3. O de Nicodemos, né? Isso. No capítulo anterior, o texto bíblico mostra Jesus recebendo Nicodemos, que era um homem judeu, mestre da lei, fariseu da alta elite, rico e que busca Jesus à noite, no escuro, para proteger a própria reputação. E agora a escritura vira a mesa e nos mostra o extremo oposto. Exato. Uma mulher samaritana, de moral bem questionável ali na comunidade, sem nenhum nome registrado no texto e encontrada ao meio-dia, sobre a luz mais reveladora possível. E ela provavelmente ia buscar água nesse horário insuportável exatamente para não cruzar com as outras mulheres da cidade que a julgavam, certo? Perfeito! Ela era a excluída dos excluídos. Então, ao pedir um favor para ela, quando ele diz, dê-me um pouco de água, Jesus inverte a dinâmica de poder. Ah, ele eleva a dignidade dela. Exatamente. Ele cria uma ponte imediata de simpatia ali. A Bíblia ensina aqui que a graça divina muitas vezes alcança a gente se vestindo da nossa própria fragilidade. Ele desarma o preconceito dela não com um grande argumento teológico, mas com a vulnerabilidade de um homem sedento. O que torna a reação dela ainda mais fascinante, porque ela está com as defesas todas armadas, focada naquelas regras sociais de você é judeu, eu sou samaritana, só que a conversa dá uma guinada vertiginosa nos versículos 10 a 15. Uma guinada e tanto. A escritura mostra Jesus respondendo ao espanto dela com uma frase meio enigmática. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a reação dela é espetacularmente literal, né? Demais. Ela olha para Jesus, olha para o poço, que sei lá, tinha quase 30 metros de profundidade, e questiona, o senhor não tem balde e o poço é fundo? De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso é maior que o nosso pai Jacó? É quase uma tragédia cômica da comunicação humana. Sim, Jesus está abrindo as cortinas da eternidade, falando de realidades espirituais absolutas, e ela está fazendo cálculos de engenharia básica, tentando entender como ele vai puxar água sem ter uma corda. Pois é. Do texto bíblico ilustra, de uma forma quase dolorosa, a imensa dificuldade que a nossa mente natural tem de compreender a linguagem do espírito. E isso não é um defeito exclusivo dela, sabe? Aconteceu a mesmíssima coisa com aquele erudito, o Nicodemos. Verdade, ele também não entendeu nada. Quando Jesus falou sobre nascer de novo, a mente super treinada do fariseu tropeçou na biologia. Ele imaginou um retorno literal pro ventre materno. Aqui, a samaritana tropeça no balde e na corda. Faz todo sentido. Mas presta atenção em como Jesus tenta elevar o olhar dela do poço físico lá para a realidade de Deus. Essa água viva que ele menciona tem raízes bem profundas em toda a revelação bíblica. Traz um exemplo pra gente. Claro. A Bíblia relata no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, uma denúncia de Deus contra o povo. A Escritura diz que eles haviam abandonado o Senhor, que é a fonte de água viva, para cavar para si mesmos cisternas rachadas, que não conseguem reter a água. Nossa, forte isso. Muito. E da mesma forma, o profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 3, fala sobre o dia em que o povo tirará águas com alegria das fontes da salvação. Então, retornando para nossa cena no poço, em João 4, a Bíblia mostra que Jesus está se apresentando ali como o cumprimento final dessas promessas. Ele é a própria fonte. Isso. Ele explica para ela, quem bebe da água daquele poço físico de Jacó vai voltar a ter sede, mas a água que ele dá se torna dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas vem cá, como exatamente essa dinâmica funciona na prática? Porque o texto bíblico relata que ela ouve isso, e no versículo 15 ela responde com uma honestidade muito crua. Ela diz, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. É muito revelador isso, porque a mente dela ainda está presa no alívio do trabalho físico. Ela está simplesmente exausta da rotina esmagadora de carregar aquele cântaro pesado sobre aquele sol absurdo do meio-dia e ainda lidando com os olhares atravessados da cidade inteira. Ela quer um atalho, né?
Ela vê Jesus oferecendo um canamento mágico, por assim dizer, para resolver o problema logístico da vida dela. Mas a Bíblia está apontando por uma sede muito mais profunda, certo? Como que essa água viva substitui esses baldes que a gente usa para tentar se satisfazer? Bom, essa é a essência do que a Escritura está nos ensinando aqui. Se a gente pensar na psicologia do desejo humano, o texto bíblico usa a água do poço de Jacó como um símbolo perfeito da velha ordem das coisas materiais. É algo externo, exige um esforço exaustivo e contínuo para ser obtido e, o mais cruel de tudo, o efeito é totalmente temporal. Você bebe e horas depois a sede volta. E às vezes volta até mais forte. Na psicologia moderna, eles chamam isso de histeria hedônica. A gente corre atrás de prazer, status, dinheiro, relacionamentos, sempre pensando que, agora sim, com isso eu serei feliz. Aí atinge o objetivo, sente aquele alívio momentâneo. E logo o vazio retorna. O poço secou de novo. A vida inteira daquela mulher que a Bíblia nos mostra era uma sucessão de idas e vindas a poços que não a saciavam. E não apenas o poço literal ali, mas poços emocionais e afetivos. E o que Jesus oferece é diferente. Muito diferente. O que a Bíblia mostra Jesus oferecendo não é uma cisterna externa, mas uma fonte interna. A palavra grega original que descreve o poço de Jacó sugere um buraco escavado na terra, água parada. Entendi. Mas a palavra que Jesus usa para sua água descreve uma nascente artesiana, borbulhante, viva, que jorra de dentro para fora. Ele está basicamente dizendo, a verdadeira satisfação da sua alma não vai vir de nada que você possa puxar desse mundo com seu próprio esforço. Só a presença do próprio Deus habitando na pessoa pode preencher esse buraco negro existencial, né? Exatamente isso. E é exatamente nesse ponto que a conversa sofre o que parece ser um acidente de carro. Como assim? Ué, eles estavam navegando nessa bela metáfora sobre nascentes e água viva, e de repente no versículo 16, a Bíblia narra que Jesus solta uma bomba. Ele corta o assunto do nada e diz, vá, chame seu marido e volte aqui. É uma virada brusca mesmo. O clima da narrativa desaba instantaneamente. A mulher, que estava super interessada na tal água mágica, recua e responde com uma frase seca, bem curtíssima, tentando fechar a porta. Ela diz, não tenho marido. E aí Jesus entra com a verdade. Sim, e com um conhecimento que só poderia vir do céu, a Escritura mostra que ele abre o livro da vida dela sem anestesia nenhuma. Você falou a verdade. O fato é que você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido. É um choque de realidade gigante. É mesmo. Mas por que Jesus muda de assunto de uma forma tão agressiva? Parecia que ele estava prestes a entregar a salvação ali de bandeja. E do nada ele expõe a vida conjugal e os traumas da mulher. Por que essa curva tão fechada? É que, segundo a verdade que a Bíblia nos apresenta, não existe graça barata e não existe cura sem diagnóstico. Ah, faz sentido. Para que a água viva possa entrar e jorrar no interior de uma pessoa, aquele entulho da vida passada precisa ser removido. Sabe, a fonte espiritual dela estava soterrada sob camadas e camadas de dor, de rejeição e de falhas morais. Eram 5 casamentos destruídos. Pensa na realidade de uma mulher no 1º século que teve 5 maridos. Ela não era uma mulher moderna, digamos assim, trocando de parceiro por capricho. Numa sociedade totalmente patriarcal, ela provavelmente foi sucessivamente rejeitada, repudiada, talvez tenha ficado viúva, ou era infértil, ou foi tratado como propriedade descartável mesmo. A sede afetiva dela devia ser um abismo. Um abismo absoluto. E o texto bíblico não mostra Jesus apontando para esse histórico com o dedo na cara para humilhar ou esmagar ela com o peso da lei. Ele ilumina aquele quarto escuro da vida dela com o objetivo cirúrgico de trazer cura. Ele precisava mexer na ferida. Sim, porque uma nova vida não pode ser construída sobre o auto-engano de dizer eu não tenho marido e fingir que está tudo bem. A graça exige a base sólida da verdade. O passado doloroso e a sede desesperada dela precisavam ser trazidas à luz do meio-dia, junto com ela. Olha, isso faz todo sentido. Mas repara só na reação dela, que é, um espelho perfeito do nosso próprio comportamento humano. A fuga, né? Sim, quando Jesus coloca o dedo direto na ferida exposta da alma dela, a Bíblia relata que ela fica atônita. Senhor, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Mas no mesmo milissegundo, ali no versículo 20, o texto diz que ela já emenda. Nossos pais adoravam neste monte,
Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É espetacular. É o equivalente milenar de você flagrar alguém fazendo algo errado hoje em dia, expor a falha da pessoa e ela imediatamente responder: mas e a economia? E os escândalos lá em Brasília? Exatamente. É a clássica cortina de fumaça. A escritura mostra ela tentando desesperadamente tirar o holofote do próprio peito partido e jogar para um debate intelectual, geográfico e religioso sobre qual montanha é a correta. Sem dúvida, é um mecanismo de defesa fenomenal. A mente humana é muito, muito rápida em criar desvios quando a consciência fica encurralada pela verdade. E a Bíblia captura essa evasão psicológica com uma precisão que chega a ser assustadora. É a gente ali escrito há 2000 anos. Mas sabe, nós precisamos olhar para isso também com a empatia profunda que Jesus teve e que é o próprio coração do Bíblia acolhe. Sim, é uma fuga, mas ao mesmo tempo essa pergunta dela no versículo 20 esconde uma dor e um despertar muito genuínos. Como assim? Você acha que ela queria mesmo saber sobre adoração? Lá no fundo, sim. Pensa comigo. No momento em que ela percebe que aquele homem sentado na beira do poço é um profeta, alguém que sabe os segredos mais feios e mais escondidos da vida dela, e alguém que tem acesso direto a Deus, a alma dela entra em colapso e ao mesmo tempo se enche de esperança. Nossa, verdade. O fundo do poço da pergunta dela não é sobre geografia. O que ela está realmente perguntando nas entrelinhas é: eu sou essa mulher super machucada que foi rejeitada 5 vezes, vivendo no erro, cheia de entulho. Deus aceita pessoas como eu? Onde que alguém tão suja pode encontrar purificação? É lá no templo chique de vocês, em Jerusalém, onde eu nem posso entrar? Ou é aqui no nosso monte em ruínas? Caramba, isso é muito profundo. É a culminação dramática de todo esse trecho, né? Nós temos a marginalizada que não tem nem nome, finalmente sem as máscaras, despida de todas as defesas, em pé ali diante da santidade absoluta. A Bíblia mostra que ela está de fato clamando para saber como se reconciliar com o Criador. É exatamente isso. Que jornada absurda e intensa que a Escritura proporciona para a gente em apenas 20 versículos. Se a gente fizer uma síntese de toda essa progressão narrativa que a Bíblia apresentou até aqui, a gente vê o manual definitivo de como a graça divina opera. Com certeza. Tudo começa com a disposição de Jesus de atravessar aquelas fronteiras do preconceito, da cultura e de um ódio histórico. O texto bíblico nos mostra a humanidade de Cristo sentindo sede no meio-dia, mas usando essa mesmíssima vulnerabilidade para construir uma ponte com alguém que o mundo inteiro descartaria na hora. Ele transforma a necessidade numa porta de entrada. Exato. E aí a gente acompanha a transição brilhante de um simples pedido por água natural para aquela oferta avassaladora da água viva, que é aquela fonte interna que quebra o ciclo vicioso da gente ficar tentando encher a alma com as coisas passageiras. Mas, acima de tudo, a Escritura deixa cristalino que não tem atalho. Nenhum atalho. Para que essa água viva traga uma cura real, a verdade sobre quem nós somos, com todos os nossos 5 maridos metafóricos, todas as nossas fugas e dores, precisa ser confrontada e trazida para a luz. E o que torna essa passagem tão acolhedora para a gente hoje é que a Bíblia não constrói um tratado filosófico intocável e inacessível, sabe? Ela nos dá uma conversa real, cheia de falhas de comunicação, mal-entendidos literais, cheia de vergonha e mecanismos de defesa. É gente como a gente. Pois é, a revelação de Deus não esperou que a mulher estivesse purificada, usando as roupas certas, no templo correto. A graça de Deus foi até o pó da estrada de Samaria, naquele calor insuportável do meio-dia, para encontrar essa mulher exatamente onde ela estava, carregando o peso das próprias frustrações dela. É lindo isso. O ensino espiritual central desses 20 versículos é que Jesus Cristo é a única fonte que não seca. Qualquer outra coisa que o ser humano tente usar como um paliativo para essa sede crônica da alma vai ser sempre um balde furado descendo num poço que, inevitavelmente, vai deixar a gente de garganta seca de novo. E essa é a constatação mais libertadora e confrontadora ao mesmo tempo. O que nos deixa com uma reflexão provocativa final para quem está acompanhando essa nossa análise, mantendo firme aquele espírito de que a Bíblia acolhe, sim, mas ela também transforma. Olhando para o espelho dessa narrativa de João 4, não tem como a gente ignorar que todos nós temos os nossos próprios poços diários. A gente tem lugares, hábitos,
relacionamentos, carreiras ou status para onde a gente corre desesperadamente. Sempre na tentativa de anestesiar ou saciar a sede profunda da alma, né? Isso. No calor das batalhas do nosso próprio meio-dia. A passagem bíblica que a gente acabou de analisar deixa uma pergunta ecoando diretamente na nossa consciência. Diante dessa oferta permanente da água viva que Cristo faz, qual é o balde furado que nós insistimos em usar hoje, tentando tirar satisfação de poços que já provaram vez após vez que só vão nos deixar com sede outra vez? Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.